Bueno, meu povo que está no meu canal do YouTube, canal do YouTube Professor Nidal Armat. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, dá moral para Titirini, vai ali também, dá seu likezinho, faz o teu comentário, que nós vamos falar agora nesse vídeo sobre livramento condicional. Na verdade, é um cumprimento de uma promessa que eu fiz numa aula de revisão turbo, em que eu estava resolvendo questões e acabou que o tempo estava mais limitado e eu resolvi prometer para a galera que eu iria fazer essa resolução dessa questão envolvendo livramento condicional de uma forma mais detalhada. Então, galerinha, olha lá como é que foi a questão que caiu no 28º exame da OAB, lendo o enunciado e depois vamos destrinchar essa questão. Fabrício cumpria pena em livramento condicional em razão da condenação pela prática do crime de lesão corporal grave. Em 10 de janeiro de 2018, quando restavam 6 meses de pena a serem cumpridos, ele descobre que foi novamente condenado, definitivamente por crime de furto que teria praticado antes dos fatos que justificaram sua condenação pelo crime de lesão. A pena aplicada em razão da nova condenação foi de 2 anos e 6 meses, a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Apesar disso, somente procura seu advogado em 5 de agosto de 2018, esclarecendo o ocorrido. Ao consultar os autos do processo de execução, o advogado verifica que de fato existe a nova condenação, mas que até o momento não houve, aqui que vem a palavra-chave, para você resolver, não houve revogação ou suspensão do livramento condicional. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Fabrício, de acordo com a jurisprudência superior do Tribunal de Justiça, deverá esclarecer que... Pois bem, então olha lá, vamos tratar dessa questão para ver como é que é. Olha só, vejam que pelo enunciado, nós estamos lá no dia 10 de janeiro de 2018, quando ainda faltavam 6 meses, vamos pegar lá, 10 de 7 de 2018, sobrevém uma nova condenação, por um fato em que ele teria praticado antes do livramento condicional. Então, veja que vem uma nova condenação por fato praticado antes da obtenção do livramento condicional. Então, a primeira coisa que você tem que saber, esta nova condenação que sobrevém durante o cumprimento de um livramento condicional gera como efeito a revogação do benefício. Veja que ele obteve o livramento condicional, e sobrevém uma nova condenação, faltando 6 meses para ele cumprir esta pena. Vejam que esta pena ainda não estava cumprida. Perceberam vocês? Um dos efeitos dessa nova condenação é a revogação do livramento condicional. E ela é uma revogação obrigatória, uma causa de revogação obrigatória. Então, essa nova condenação, ela é uma causa de revogação do benefício obrigatória. E isso está lá no artigo 86, especificamente, o artigo 86, inciso 2º do Código Penal. Então, olha só, revoga-se o livramento condicional, veja que não é pode revogar, não é revoga-se o livramento condicional, se liberado, vem a ser condenado a pena privativa de liberdade de sentença recorrível por crime durante a vigência do benefício ou por crime anterior observado disposto no artigo 84. Então, vejam que, nesse caso, veio uma condenação por um crime anterior do fato que ensejou o livramento condicional.
ou antes da obtenção do livramento condicional, então é uma causa de revogação obrigatória. Por que eu estou destacando isso? Porque olha só, aqui você já elimina duas alternativas. Veja a letra B. Não poderá haver revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação é apenas prevista como causa de revogação facultativa. Nada é uma causa de revogação obrigatória. As hipóteses de revogação facultativa do livramento condicional estão lá no artigo 87 do Código Penal. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições constantes da sentença ou se foi irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena não privativa de liberdade. E aqui ele foi condenado a pena privativa de liberdade. Então, é uma revogação obrigatória. Dificinho essa, né? Dificinho essa. Mas olha só, também não poderá, aqui a letra C você também elimina, não poderá haver a revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação não é prevista em lei como causa de revogação do livramento condicional. É previsto em lei, artigo 86, inciso 2º do Código Penal. E aí tu fica entre a letra A e a letra D. Veja, na prova do OAB, sempre tu vai ficar entre duas alternativas, a letra A ou a letra D. Olha só, poderá haver revogação do livramento condicional, tendo em vista que a nova condenação por crime doloso aplicada à pena privativa de liberdade é causa de revogação obrigatória do benefício. Não está errado. Não está de todo errado se nós formos considerar a letra fria da lei. Só que daí, meu parceiro, tem jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se terminado a pena, se encerrada a pena, sem que tenha ocorrido a revogação ou a suspensão do livramento condicional, está extinta a punibilidade. É o que diz a súmula 617, do STJ. Vejam que o enunciado informou que não houve revogação ou suspensão do livramento condicional. Então, vai ser a aplicação aqui da súmula 617 do STJ. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período da prova, pode vir aqui de novo, Carlos, a ausência da suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Então vejam que aqui terminou a pena, não há revogação pelo enunciado, não há revogação, não há suspensão do livramento condicional. Então, está encerrada a pena, terminou a pena. Deveria o juiz aqui, ele pelo menos suspender o livramento condicional. Como assim? O sujeito retornar ao estabelecimento carcerário enquanto está sendo processado essa nova condenação, enquanto estava sendo processado esse novo crime, um crime que ensejou, deveria ele suspender o livramento condicional ou deveria ele revogar o livramento condicional e não simplesmente silenciar. Então, nesse caso aqui, ele deveria ou suspender o livramento condicional ou revogar o livramento condicional. Nesse caso, ele deveria revogar o livramento condicional porque sobreveio uma sentença condenatória transitada em julgado por um crime anterior, certo? Se ele tivesse praticado esse novo crime durante o livramento condicional, aí sim deveria o juiz suspender o livramento enquanto estava tramitando o processo por esse novo crime praticado durante o livramento condicional. Beleza? Tranquilo isso? Então vejo que para essa questão, você já poderia eliminar a letra A e só restaria a letra D como correta. A letra D como correta. Beleza? Certo? Então, para essa questão, era esta a explicação. Mas para você entender melhor como é que funciona isso, para você entender melhor aqui, já vou aproveitar, já que eu estou aqui, para deixar isso mais claro para você. Vejam, imaginem vocês que o cara tenha sido condenado a uma pena de 6 anos. Imagina
que o sujeito ele tenha sido condenado a pena de 6 anos, e ele é primário, então ele tem que cumprir 1/3 da pena para ele poder obter o livramento condicional. Vamos considerar que o sujeito ele tenha iniciado a cumprir a pena, vamos já 2020. Em 2020 ele começou a cumprir a pena, beleza? Certo? Em 2020 ele começou a cumprir a pena. Isso, início de cumprimento da pena. Em 2022 ele vem a obter o livramento condicional. Teoricamente, o término da pena ocorreria em 2026. Aqui ocorreria o término da pena. Imagina que o sujeito, ele durante o livramento condicional, ele pratica um novo crime. Nesse caso, em relação a esse novo crime, o juiz, ele deve deve ocorrer a suspensão desse livramento condicional, ou seja, o sujeito retornar ao cárcere ou prorrogar o período de prova. Nesse caso, se ele não suspender o livramento condicional e o sujeito ele continuar em livramento condicional até o término da pena, não ocorrer a suspensão, não ocorrer até o término da pena, a revogação do benefício, estará extinta a punibilidade do sujeito, estará extinta a punibilidade do sujeito. Perceberam vocês? Então, se o juiz não fizer nada, está extinta a punibilidade do sujeito. Isso que diz a súmula 617 do STJ. Beleza? É isso que quer dizer a súmula 617 do STJ. Vejam que na questão foi por fato praticado antes. Vejam, para a questão foi por um fato praticado antes da obtenção do livramento condicional. Só que veio a nova condenação veio enquanto o sujeito ele estava cumprindo o livramento condicional. E aí se aplica a possibilidade de revogação, sim, do artigo 86, inciso 2º. E, nesse caso, se o juiz não revogar, não ocorrer a revogação, vai gerar a extinção da punibilidade. Conforme a súmula 617 do STJ. Resumindo, não tendo ocorrido a suspensão do livramento condicional ou a revogação do livramento condicional até o término da pena, está extinta a punibilidade do sujeito, acabou, pode liberar o cidadão desse crime pelo qual ele teve o livramento condicional concedido e ele cumpriu a pena. Beleza? Certo? Tranquilo? Portanto, está aí, cumprida a minha promessa, está entregue para vocês a solução dessa questão que caiu na prova do OAB. Beleza? Um beijo carinhoso, respeitoso para os meninos, um abraço, ministério bem de longe para os meninos. Beijos, tchau.